Nordeste do Brasil, o sertão, uma das regiões semiáridas mais duras do planeta. Temperaturas que ultrapassam regularmente os 40 graus Celsius. Chuvas imprevisíveis. Em alguns anos, simplesmente não chove. Quando a seca chega, pode durar 6 meses, às vezes mais. Rios secam completamente, poços ficam vazios, a terra vira pó. Mas milhões de pessoas vivem aqui, vivem há gerações e sobrevivem. Não apenas sobrevivem, prosperam, criam famílias, cuidam de gado, constroem comunidades. Tudo isso sem água encanada, sem infraestrutura moderna, sem as comodidades que consideramos essenciais. Como isso é possível? Como uma população inteira sobrevive meses sem acesso regular à água em uma das regiões mais quentes do Brasil? A resposta está em um sistema de sobrevivência desenvolvido ao longo de 300 anos. Um sistema tão eficiente que engenheiros modernos estudam essas técnicas para aplicar em regiões áridas ao redor do mundo. Esta é a história de como os sertanejos dominaram a arte de viver sem água, e o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua compreensão sobre sobrevivência em condições extremas. Deixe eu te explicar a dimensão do desafio. O sertão brasileiro cobre uma área de aproximadamente 980 mil quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, isso é maior que a França inteira. Nessa região, vivem cerca de 27 milhões de pessoas. A precipitação anual média é de apenas 500 a 800 milímetros. Mas aqui está o problema. Essa chuva não cai uniformemente ao longo do ano. Ela se concentra em 3 ou 4 meses. O resto do ano, seca absoluta. Durante os meses de seca, a temperatura diurna pode chegar a 45 graus Celsius. A umidade do ar cai para menos de 20%. Rios que eram caudalosos viram leitos secos de areia. Açudes que tinham milhões de litros ficam completamente vazios. A vegetação da caatinga perde as folhas. Tudo parece morto. E no meio disso tudo, famílias inteiras precisam encontrar água para beber, cozinhar, dar aos animais e sobreviver até a próxima estação chuvosa. Então, como eles fazem isso? O sistema sertanejo de gestão de água tem 3 pilares fundamentais: captação, armazenamento e conservação extrema. Cada um desses pilares envolve técnicas específicas desenvolvidas através de séculos de tentativa e erro. Vamos começar pela captação. Os sertanejos aprenderam a capturar cada gota de água que cai do céu durante a estação chuvosa. A técnica mais importante é a cisterna de placa. Essa não é apenas um tanque de água, é um sistema engenhoso de captação e armazenamento. Funciona assim. O telhado da casa é projetado para canalizar toda a água da chuva para calhas. Essas calhas direcionam a água para uma cisterna subterrânea, construída com placas de concreto. A cisterna fica enterrada, o que é crucial. Por quê? Porque debaixo da terra, a temperatura é muito mais baixa que na superfície. Isso reduz drasticamente a evaporação. Uma cisterna típica tem capacidade para 16 mil litros. Parece muito? Não é. Uma família de 5 pessoas consome aproximadamente 80 litros de água por dia para necessidades básicas: beber, cozinhar, higiene mínima. Isso significa que 16 mil litros duram cerca de 200 dias, pouco mais de 6 meses, exatamente o período da seca. Mas aqui está o detalhe genial. Os sertanejos não constroem apenas uma cisterna, eles constroem múltiplas cisternas com funções diferentes. A primeira cisterna, conectada diretamente ao telhado, é para água potável, água para beber e cozinhar. Essa água é tratada com cuidado extremo. A segunda cisterna, chamada de cisterna de enxurrada, capta a água da chuva que escorre pelo chão. Essa água não é potável, mas serve para animais e para uso doméstico não alimentar. A terceira estrutura é o barreiro ou açude. Esses são reservatórios maiores, cavados na terra, que captam água de córregos temporários durante as chuvas.
Essa água é para o gado, mas captar água é apenas o começo. O verdadeiro desafio é armazená-la de forma que ela dure 6 meses, sem estragar ou evaporar. E aqui, os sertanejos desenvolveram técnicas fascinantes. Primeiro, as cisternas são completamente vedadas. Nenhuma luz solar entra. Por quê? Porque luz solar promove o crescimento de algas e bactérias. No escuro, a água permanece limpa por muito mais tempo. Segundo, as cisternas têm uma abertura muito pequena no topo. Isso minimiza a evaporação. Em uma região onde a umidade é baixíssima, água exposta ao ar evapora rapidamente. Uma cisterna bem vedada perde menos de 2% de seu volume por evaporação durante toda a estação seca. Terceiro, e isso é brilhante, os sertanejos adicionam uma pequena quantidade de cal virgem ou cloro natural à água armazenada. Isso não é suficiente para tornar a água imprópria para consumo, mas é suficiente para inibir o crescimento de micro-organismos. A água permanece potável por meses. Quarto, a cisterna é construída com um sistema de decantação. Partículas sólidas que entram com a água da chuva se depositam no fundo. A água é retirada por uma torneira posicionada acima do nível do sedimento. Isso significa que a água que sai está sempre limpa, mesmo que o fundo da cisterna acumule sujeira. Agora, vamos falar sobre o terceiro pilar, conservação extrema. Porque não adianta captar e armazenar água se você desperdiça. E aqui os sertanejos desenvolveram uma cultura de uso de água que é simplesmente impressionante. Cada gota tem um propósito. Nada é desperdiçado. Deixa eu te dar exemplos concretos. Água usada para lavar arroz e feijão não é jogada fora. Ela é usada para regar plantas ou dar aos animais. A água do banho. E aqui estamos falando de banhos muito econômicos, usando talvez 5 a 10 litros no total. É coletada em bacias e reutilizada para lavar o chão ou dar descarga. Roupas são lavadas com o mínimo de água possível. Muitas vezes, as roupas são primeiro esfregadas a seco para remover a sujeira maior, depois lavadas rapidamente com água e sabão e enxaguadas com quantidade mínima de água. A água do enxague é guardada para a próxima lavagem como água de molho. Pratos e panelas são limpos primeiro com areia ou cinza, que absorvem a gordura. Só depois são lavados com água. Isso reduz drasticamente a quantidade de água necessária. Alimentos são cozidos usando técnicas que minimizam o uso de água. Feijão, por exemplo, é deixado de molho durante a noite em água fria. Isso reduz o tempo de cozimento e, portanto, a quantidade de água que evapora durante o cozimento. Mas talvez a técnica mais impressionante seja o reuso em cascata. Funciona assim. A água começa com o uso mais nobre, que é beber e cozinhar. Depois de usada para cozinhar, se ainda estiver relativamente limpa, é usada para lavar louça. Depois de lavar louça, é usada para lavar roupa. Depois de lavar roupa, é usada para lavar o chão. Depois de lavar o chão, é usada para regar plantas ou dar aos animais. Uma única quantidade de água pode ter 5 ou 6 usos diferentes antes de finalmente ser descartada. Os sertanejos também desenvolveram técnicas para obter água de fontes não convencionais. Uma delas é a captação de orvalho. Durante a noite, mesmo no sertão seco, forma-se orvalho. Não muito, mas forma. Sertanejos esticam lonas ou tecidos durante a noite. Pela manhã, o orvalho condensado no tecido é coletado. Não é muita água, talvez meio litro ou 1 litro, mas em situação de extrema necessidade, isso pode fazer diferença. Outra técnica é a identificação de plantas indicadoras de água subterrânea. Certas plantas da caatinga, como o juazeiro e a baraúna, têm raízes muito profundas que alcançam lençóis freáticos. Onde essas plantas estão verdes durante a seca, a água subterrânea relativamente próxima à superfície. Sertanejos experientes sabem cavar poços rasos perto dessas plantas e encontrar água quando tudo ao redor está seco.
Há também a técnica do cacimbão. Isso é um poço raso cavado no leito seco de um rio. Mesmo quando o rio está completamente seco na superfície, ainda há água fluindo lentamente no subsolo através da areia e cascalho do leito. Cavando um buraco de 1 a 2 metros de profundidade no ponto certo do leito do rio, a água subterrânea se acumula. Não é água limpa, precisa ser filtrada e fervida, mas é água. Agora você pode estar pensando, isso é apenas conhecimento tradicional ou há ciência por trás disso? A resposta é, há muita ciência, e pesquisadores modernos estão validando essas técnicas. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, conduziu estudos extensivos sobre as cisternas de placa. Eles confirmaram que o design tradicional sertanejo é extremamente eficiente. A taxa de evaporação é mínima. A qualidade da água permanece boa por meses, o custo de construção é baixo e o sistema não requer manutenção complexa. Universidades federais do Nordeste estudaram as técnicas de reuso de água. Eles descobriram que o sistema de reuso em cascata, praticado pelos sertanejos, reduz o consumo total de água em até 70% comparado ao uso convencional urbano. Uma família urbana típica no Brasil consome cerca de 150 a 200 litros de água por pessoa por dia. Uma família sertaneja, usando técnicas tradicionais, consome 15 a 20 litros por pessoa por dia e sobrevive perfeitamente bem. Geólogos validaram as técnicas de identificação de água subterrânea baseadas em plantas indicadoras. Estudos mostraram que a presença de certas espécies de plantas realmente indica água subterrânea a profundidades acessíveis. O conhecimento tradicional sertanejo está correto. Organizações internacionais como a ONU e o Banco Mundial estudam as técnicas sertanejas de gestão de água para aplicar em outras regiões áridas do mundo. Projetos na África e no Oriente Médio estão implementando sistemas de cisternas baseados no modelo sertanejo brasileiro. Então, o que podemos aprender com os sertanejos? Primeiro, que água é um recurso precioso que não deve ser desperdiçado. Mesmo em regiões onde a água é abundante, as técnicas de conservação sertanejas podem reduzir drasticamente o consumo. Segundo, que captação de água da chuva é uma estratégia viável e eficiente. Se você mora em uma casa, instalar um sistema simples de captação de água da chuva pode fornecer água para usos não potáveis, reduzindo sua conta e sua pegada hídrica. Terceiro, que reuso de água é não apenas possível, mas essencial. Água usada para lavar vegetais pode regar plantas. Água do banho pode dar descarga. Água da máquina de lavar pode lavar o quintal. Quarto, que armazenamento adequado é crucial. Se você está se preparando para emergências, entenda que água armazenada precisa estar protegida da luz, do calor e da contaminação. As técnicas sertanejas de armazenamento são um modelo perfeito. Quinto, que conhecimento local, desenvolvido ao longo de gerações, muitas vezes é mais eficiente que soluções tecnológicas caras. Os sertanejos sobrevivem há 300 anos sem tecnologia moderna. Eles têm algo mais valioso, conhecimento testado pelo tempo. Deixa eu te dar um exemplo moderno. Em 2012 a 2017, o sertão brasileiro enfrentou uma das piores secas da história. 5 anos consecutivos de chuvas abaixo da média. Reservatórios urbanos secaram. Cidades tiveram que ser abastecidas por caminhões-pipa. Houve racionamento severo. Mas as comunidades rurais que usavam as técnicas tradicionais de cisternas e gestão de água, elas passaram pela seca com muito menos sofrimento. Famílias que tinham cisternas bem construídas e praticavam conservação rigorosa conseguiram manter água durante toda a seca. Isso chamou a atenção de governos e ONGs. Desde então, programas massivos de construção de cisternas foram implementados em todo o sertão. O programa 1 milhão de cisternas, por exemplo, construiu mais de 1 milhão de cisternas em comunidades rurais.
O resultado? Redução dramática na mortalidade infantil relacionada à falta de água, redução na migração forçada durante secas, melhoria na qualidade de vida. As técnicas sertanejas de sobrevivência sem água encanada não são apenas história. Elas são soluções práticas, validadas pela ciência, aplicáveis hoje. Se você vive em uma região com escassez de água, essas técnicas podem mudar sua vida. Se você está se preparando para emergências, entender esses princípios pode salvar sua vida. Se você simplesmente quer reduzir seu consumo de água e viver de forma mais sustentável, os sertanejos têm muito a ensinar. O sertão brasileiro é duro, implacável, mas as pessoas que vivem lá desenvolveram um dos sistemas de gestão de água mais eficientes do mundo. Eles transformaram escassez em abundância através de conhecimento, disciplina e engenhosidade. E isso é uma lição que todos nós podemos aprender. Na próxima vez que você abrir uma torneira e ver água limpa fluindo sem esforço, lembre-se, há milhões de pessoas que sobrevivem com uma fração dessa água. E elas não apenas sobrevivem. Elas vivem com dignidade, criam famílias, constroem comunidades. Os sertanejos nos ensinam que limitações podem ser superadas, que conhecimento é mais valioso que tecnologia, que respeito pelos recursos naturais não é apenas ético, é essencial para a sobrevivência. Se você achou essa história fascinante, se inscreva no canal. Há dezenas de outras técnicas de sobrevivência brasileiras que merecem ser conhecidas. Técnicas que foram desenvolvidas ao longo de séculos e que funcionam tão bem hoje quanto funcionavam há 300 anos. E aqui está a minha pergunta para você. Você já visitou o sertão? Conhece alguém de lá? Que outras técnicas de sobrevivência regionais brasileiras você gostaria que eu explorasse? Deixe nos comentários. Até a próxima.